Olá, irmãos, boa tarde. É muito bom estar com vocês mais uma vez para juntos orarmos e juntos refletirmos sobre a palavra de Deus. Por falar em orar, vamos fazer uma oração antes de refletirmos sobre um texto específico da palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse dia que o Senhor está nos dando. Obrigado porque até aqui o Senhor cuidou de cada um de nós. E neste momento, no nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor, pela nossa igreja, peço ao Senhor por todas as igrejas, peço ao Senhor que nos ajude, ó Pai, a termos um coração sempre voltado para o Senhor e buscarmos sempre a Ti em oração, em tempo aceitável. Nos abençoe neste momento de reflexão, porque assim oro no nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu gostaria de ler para vocês Apocalipse capítulo 6, versículos de 12 a 17. Diz assim: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Gostaria de conversar um pouco, neste momento, com vocês, sobre uma reunião de oração singular. Deus nos fala de diversas maneiras. Em Hebreus, vemos isto em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Mas dizem aqueles que após o arrebatamento e com o fim do tempo da graça, Deus falará seriamente com toda a humanidade através de juízos, tais como terremotos e grandes calamidades. E através do resultado desses acontecimentos catastróficos, o texto de Apocalipse nos mostra o que vai acontecer com os homens após estes acontecimentos catastróficos. Os homens pensarão que um fim chegou e em sua aflição invocarão aos montes e os rochedos e não a Deus. Ao invés deles pedirem a Deus misericórdia, eles orarão aos montes e eles dirão aos montes: caiam sobre nós, nos destruam, que nós não queremos enfrentar esses horrores. Quando acontecerá esta oração? Quando começarem os juízos de Deus, a partir do versículo 12 até o versículo 14. Quando acontecerá isto? Quando já for tarde demais, conforme Mateus capítulo 25, versículo 12. Diz assim lá em Mateus 25, 12. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Um clamor fora do tempo, tarde demais. Uma oração tarde demais. Quais seriam a multidão daqueles que invocariam aos montes? O texto nos diz que os reis,
os grandes comandantes, os comandantes, os ricos, os pobres. De repente, diante da situação que a terra estará enfrentando, desaparecerá toda a classe social. Os ricos, os pobres, os comandantes, os coronéis, todos vão orar para que os montes os destruam. Que triste, não é? Que triste fim. Em vez de buscar o Deus verdadeiro, aquele que realmente resolve os problemas, não, vão buscar os montes. Então, qual seria o lugar da oração? Lá no versículo 15, mostra que o lugar da oração será nas cavernas. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre, todos os livres, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Na verdade, querendo se esconder das desgraças que estarão vindo sobre o mundo. Qual seria a razão da oração deste pessoal? Olha, pelo que entendemos no texto, essa oração não será uma oração de arrependimento dos pecados, mas uma oração de temor, de medo do juízo que virá sobre eles, e também uma oração de medo do juiz. Então, eles fazendo essa oração para, de alguma forma, tentarem livrar-se do juiz e dos juízos. Mas qual será o resultado desta oração? Nenhum atendimento, porque até onde eu sei, nem montanha, nem caverna, nem rochas, nem pedras podem resolver os nossos problemas. Quem pode resolver os nossos problemas é Jesus, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Portanto, a Bíblia diz que devemos invocá-lo enquanto está perto. Devemos buscá-lo enquanto está perto. Este é o momento de nós nos arrependermos. Este é o nosso momento de nós nos voltarmos para Jesus. Esse é o nosso momento de mudarmos de vida. Porque naquele dia, as orações serão de nenhum atendimento, pois o tempo da misericórdia será passado. O tempo da graça será passado. Oremos enquanto temos tempo oportuno. Lá em Lucas capítulo 16, versículo 24, diz assim: E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e refresque a minha língua, pois estou atormentado nestas chamas. O rico foi orar tarde demais. Já quando partiu dessa vida, já não havia mais oportunidade de mudar de lugar e nem de ter uma oração atendida. Lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, Paulo diz assim: Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. O momento é agora. A igreja está na terra. A mensagem está sendo pregada. O momento de invocar o Deus que nos salva por meio de seu bendito Filho Jesus Cristo está pronto, está de mãos abertas, está de braços estendidos, está derramando a sua graça sobre cada um de nós. Que tal buscarmos a Deus agora? Buscar a Deus enquanto podemos achá-lo. Que tal invocar o seu nome agora? Invocá-lo enquanto está perto. Neste momento eu peço a você que faça uma reflexão sobre a sua vida. E se por acaso você não é nova criatura em Jesus Cristo, creia que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Ele morreu, mas não ficou morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia pelo poder de Deus. E Ele pode redimir ou perdoar você, ou justificar você dos seus pecados perante Deus e tornar da sua vida uma nova vida. Fazer de você uma nova criatura. E a você, irmão, que está dispersivo
Não durma no ponto. Volte para Jesus. Volte para a sua igreja. Volte para a comunhão com o seu povo. Porque o dia é hoje. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua igreja. Abençoe o seu povo. E que nós tenhamos ouvidos sensíveis à voz do Senhor e à sua palavra. Que Deus nos abençoe. A nós todos. Amém.